de prata, pedra preciosa, aí vai ter um monte de especiaria, pano, mas é um monte de coisa, ou seja, o comércio global acabou, não se dá mais preço. Qual o preço de 1 quilo de feijão? Não tem mais, acabou esse negócio de bolsa de valor, de precificar, acabou, já era, acabou a economia global, acabou banco, acabou empréstimo, acabou aposentadoria, acabou tudo. Apocalipse 18 tá falando disso. De toda a mercadoria. Cortes com 7, responde eu. Mas o que é que você perguntou? Agora que eu vi que respondeu. Cidade do Vaticano foi criada em 1929 por meio do Tratado Latrão. É isso aí mesmo. Com o fascista aliado do Hitler, Benito Mussolini, aliado do Hitler, que também o Império Japonês era aliado do Hitler, Itália, Alemanha e Japão eram aliadinhos, né? Os truta, os parceiros, não é isso? Você acha que deu ruim pros três? Olha os parceiros, Itália, Benito Mussolini, Hitler e o imperador japonês lá que eu esqueci, ó. Você acha que deu ruim para eles? Deu nada. São 3 países do G7. Esse cara é voando. Cortes com 7. As contagens dos reis da terra, papas, foi a partir do Concílio de Nicéia? Tá, mas aí, peraí. O que eu poderia responder para você? Ó, é que na verdade a pergunta é tipo, a pergunta tá errada. Tá? A pergunta tá errada. Porque assim, os reis de Apocalipse 17, verso 9, 10 ali, que são 7 reis tal, conta-se a partir do Tratado de Latrão de 1929, que a Igreja de Roma passa a ser um Estado. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Roma, ela deixa de ser uma igreja para se tornar um país, ou um Estado monárquico teocrático, certo? Porque no Vaticano o Papa é rei. O Papa, né? É que Papa é anticristo, né? O Papa. Mas enfim, vamos lá. Ele é bispo de Roma, bispo da Igreja de Roma, rei do Vaticano e Papa. É esses 3 títulos que ele carrega. E ele é o rei do Vaticano e os cardeais são príncipes do Vaticano. É uma monarquia teocrática, o Vaticano vive. E então é isso, os reis de Apocalipse 17 conta a partir do Tratado de Latrão que o Estado, que a Igreja de Roma vira um Estado independente. Você vê? A Igreja de Roma agora passou a ser um país, não é uma igreja, agora é um país. É. Reconhecido pelas Nações Unidas, só não faz parte das cadeiras. Ele assiste, né? É um observador. É um país observador nas Nações Unidas. Ele não tem uma cadeira fixa porque todo mundo tem que se rebaixar pro Papa, né? Fernando Souza, estamos vendo Apocalipse 17? Sim. Eu dei risada aqui porque assim, eu não posso dar essa resposta, né? Mas assim, e eu dei risada porque eu já vi um monte de resposta aí. Mas aqui a Isa
A Isa perguntou, Isabela, Miguel, esse Papa que morreu, você acha que ele está no céu? Aí eu achei engraçado porque eu vi num grupo aí, nossa, os caras descendo o porrete. Ai, Jesus amado. Bom, vamos lá. Nenhum servo de Deus pode falar quem vai para o céu, quem deixa de ir, tá? A gente não pode. Por quê? Porque pode ser que uma pessoa esteja extremamente errada em tudo que ela faz. Nos últimos instantes da vida dele, ele olha para Jesus e fala, Senhor, quando o Senhor estiver lá no céu, o Senhor lembra de mim? Jesus olha para ele, hoje eu te digo, você estará comigo no paraíso. Então pode ser que nos 46 minutos do segundo tempo, Deus pega aquela alma, né? Então a pessoa, para muitos é meio estranho, a pessoa viveu uma vida errada a vida inteira, chega no final da vida, Senhor, me perdoa, Deus olha, se arrependeu de verdade. Nos últimos tempos, nos 45 minutos, nos 46 minutos do segundo tempo, porque o juiz deu 1 minuto só de prorrogação, 1 minuto e meio. Ele se arrependeu mesmo, veio aqui. Então a gente não pode, sabe? Agora, tem muita gente que já, né? Mas eu não posso, pessoal. O que eu posso fazer, que não é condenando a alma, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na condenação de ninguém, né? Mas o que eu posso fazer no sentido de trabalho é mostrar que o Francisco foi o 8º rei e ele caminhou para a perdição. Ele fez coisas que o Bento XVI não fez. Agora, João Paulo II, de certa forma, fez. De certa forma. O papado do Francisco com o papado do João Paulo II, eles têm similaridades ali, tem coisa parecida. João Paulo II foi o cara que conseguiu unir os líderes religiosos no Vaticano, né? Vamos dizer assim, de certa forma. O Papa Francisco fala que todas as religiões levam a Deus, entendeu? Só que aí que entra a história. Existe uma diferença entre bispo de Roma, rei do Vaticano e papa. Existe uma diferença. E é aqui onde que entra a problemática. Problemática por quê? Porque você vê ele celebrando missa falando determinadas coisas que são corretas. Quando está em viagem papal, é política. Não tem nada a ver com a Igreja de Jesus. Ele é um rei. É o rei do Vaticano. É um líder de um país. Então ele vai falar o que tiver que falar. Que não tem nada a ver com a doutrina da Igreja de Jesus. Então às vezes ele vai lá como rei, ou o Papa está em tal lugar, falou que todas as religiões levam a Deus. É como rei, não é como bispo da Igreja de Roma. Ele está falando como rei. Aí ele vai lá na igreja e fala coisas que é totalmente diferente. Segundo não, para fechar aqui. Depois de 120 anos, né? Ou seja, o Vaticano não era nem oficialmente um Estado independente. Depois de 120 anos é o Papa que pede para ser enterrado fora do Vaticano. E vão fazer. E tudo isso tem um detalhe de profecia. Presta atenção. A besta tem 7 cabeças. Os 7 papas foram enterrados no Vaticano. O 8º não é uma cabeça do Vaticano, por isso que ele é enterrado fora.
entendeu? Eu quero ser enterrado fora do Vaticano. Por quê? Porque ele é o oitavo. O oitavo não está dentre as cabeças, não pode estar junto, tem que estar fora. Ele pediu para ser enterrado fora. Não é à toa. Tudo tem uma base da Bíblia. A besta tem 7 cabeças. O último, a sétima, foi Bento XVI. As 7 cabeças foi enterrado no Vaticano. Outros um pouquinho para trás ali também, mas vamos pôr o 7 foi enterrado no Vaticano. O oitavo falou, não, eu quero ser enterrado fora. Porque não pertence às cabeças, então ele vai ser enterrado fora. Tem tudo detalhinho profético. Ele foi o mais bonzinho. O Francisco, ele não foi um cara... Na verdade, se a gente analisar todos os papas que tiveram da Constituição do Vaticano, nenhum foi maligno, do mal, né? Tipo, maligno mesmo. Um homem maligno. Não foi. Francisco não era maligno. Um cara do mal, que queria o mal dos outros. Ele não. O Bento XVI também não. Entendeu? O João Paulo II também não. João Paulo I também não. João 23 também não. Paulo VI. Pio XII, Pio XI, né? A gente vai voltando para trás. Eles foram malignos, perversos do mal. Entendeu? Mas fizeram algumas coisas doutrinariamente erradas e se omitiram, se calaram em determinadas coisas, né? Uma delas, Pio XII, né? Pio XII sabia do massacre. Olha só pra você ver. Pio XII sabia do massacre dos judeus lá em Auschwitz. E as outras coisas sabia. Só que como a Itália tinha acabado, o Benito Mussolini, fascista, tinha acabado de assinar o Tratado de Latrão, passado as terras para o Vaticano virou um Estado. O Benito Mussolini, fascista, era aliado de Hitler, nazista, o Papa não podia bater de frente, mas sabia de tudo. Se omitiu. Entendeu? Agora, teve uns papas aí que, pelo amor de Deus, meu, foram malignos. Ó, não tô defendendo não, tá? É só a gente olhar no cenário mesmo. Que eles como pessoas não foram malignos. Entendeu? Falou umas doutrinas, mentira, enganou igual Francisco, né? Todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira, meu. Sai fora. Que toda religião leva a Deus, meu. Para. Isso é mentira. Quer ver? Eu vou usar só uma, é o budismo. Chega lá no budismo e fala, eu quero ser budista porque eu quero ir morar com Deus no céu. Os caras vão olhar e falar, ih, meu, calma aí. Calma aí que as coisas não é bem assim. Se você quer ir morar com Deus no céu, acho melhor, sei lá, nos cristãos, que eles têm esse pensamento. Nós aqui não. Nós vamos reencarnar. Não tem ir lá morar com Deus no céu. Isso não existe. Então você vê que a pô, olha pra você ver. Você pega a fala do Francisco. Todas as religiões levam a Deus. Aí você fala, então, se todas as religiões levam a Deus, eu vou ser budista. Aí você vai lá e fala, ó, eu vim aqui, eu quero ser um monge budista, porque o Papa falou que todas as religiões levam a Deus, e eu quero ir a Deus morar com Deus. O cara falou, mas pera aí. Quando o Papa falou isso, ele não incluiu nós. Porque nós budistas somos ateus, a gente não acredita em Deus, que vai morar com Deus. Isso não existe. Aí o cara volta decepcionado. Nossa, o Papa é mentiroso, meu. Falou pra mim que todas as religiões levam a Deus, eu fui lá no budismo. E os monges budistas falaram, ó, peraí, as coisas não é bem assim, não. Aqui a gente não acredita que nós vai morar com Deus, que nós vai lá pro céu morar com ele. Aqui não tem essa doutrina, esse ensinamento. A gente não acredita nisso. Nós monges aqui
Gente, somos pessoas que crê que todo ser humano tem um karma, né? Que se faz, que se paga. E não tem Deus que vai intervir. Não tem. Ô, pessoal, isso que eu tô falando é monge que ensina, tá? E não é papo furado, não. Eu aprendi com eles, tá? E se você quiser, você pode pesquisar no YouTube que também tem monge falando isso. Fala, não, nós somos ateus. Só que a gente não pode ficar falando pros outros que nós é ateu, porque dá um choque cultural, filosófico, teológico, entendeu? Social. Então, como a gente sabe que se a gente falar nós somos ateu, vai dar um choque social, no sentido geral, a gente não fala, mas nós somos ateus. Todo monge budista é ateu. Deus não existe. Não existe um Deus que você vai lá morar com ele no céu. Isso não existe. Deus é tudo. Deus é o sol, a lua, a estrela, o ar, o fogo. Deus é tudo. Não tem lá morar no céu com Deus. Isso não existe. No budismo, não. Agora, dependendo de quem você conversar, que seja budista, ele pode fazer o que? Ele pode amenizar a situação. Entendeu? E palavras persuasivas de sabedoria humana para te convencer que o budismo é bom. É libertador, é expansão da consciência, é iluminação. Aí vai, fala, mas peraí. Monge, fale a verdade. Deus existe sim ou não? Um Deus, uma pessoa. Não, sol, lua, estrela, esquece isso. Deus, uma pessoa, existe? Ele vai falar, não. E o paraíso de Deus existe? Não. Isso se aprende no budismo. Agora, se alguém é budista vai falar para mim assim, Miguel, eu sou budista, isso é mentira. Então eu te aconselho a assinar, assistir os canal. Como que é o nome? Esqueci, depois eu lembro. Que tem lá, tem até no podcast. Nos podcasts é o budista falando. Nós budistas, ele fala. E ó, isso eu aprendi com um monge, tá? O cara não ia mentir. Ele estava explicando como funciona. Aqui se faz, aqui se paga. Então você tem que fazer o bem, sempre o bem, para você ir evoluindo, entendeu? Você vai reencarnar e aí você vai evoluindo melhor, cada vez melhor. Mas e Deus? E o paraíso de Deus? Não, isso não. Aqui não existe. Isso daí é o cristianismo. O cristianismo ensina isso. A gente não acredita nisso, não. Que Jesus interfere na vida da pessoa, que Jesus salva, cura, liberta. Não, isso aqui... A gente crê que Jesus foi um grande líder que ensinou mais essas doutrinas aí de vai morar no céu, que tem um paraíso, tal, que... Não, isso aí não existe nada disso, não. Entende? Não existe. Não existe. Entende? E quando Deus olhou para a terra, já tinha o budismo. Antes de Jesus pisar na terra, o budismo existia. Já tinha 300 anos de budista e os monges lá tudo meditando, expansão da consciência, vibração, tal, ascensão, tudo essa ideia. Deus olhou. Papo furado. Papinho furado de extraterrestre e anjo caído. Não adianta, eu vou ter que mandar meu filho para a terra. Mandou o filho. Presta atenção. O budismo ensina que você tem o equilíbrio, você tem que descansar sua mente, parar de pensar. Você tem que acalmar a tua mente para ela parar de pensar. A palavra de Deus ensina que a gente tem que orar sem cessar. São ensinos completamente diferentes. Entende? Vocês conseguem entender? Como que você vai atingir a iluminação? Você tem que aquietar sua mente, acalmar ela, para que nenhum pensamento venha. Quando você conseguir parar de pensar,
você atinge a iluminação. Não é que é isso, mas são os primeiros passos você conseguir acalmar tua mente, aquietar. Você tem que aquietar tua mente, porque os pensamentos vêm e vão, você tem que ter o controle sobre isso. A palavra de Deus ensina a gente a orar sem cessar. Não é para aquietar a mente, não. É para colocar a marcha lenta, ó. Não é para andar na marcha lenta, é para colocar a quinta marcha, meu. É orar sem cessar. Não é aquietar a mente. Aquietar a mente. Mas, Miguel, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem um equilíbrio. Ela é uma pessoa equilibrada. É o que muitos vão falar. É uma pessoa dócil, tranquila, de paz. Ela não tem muita preocupação, tal. É assim, os santos, Miguel, os santos tiveram uma vida pacífica, tranquila, igual os monges, tranquilo, paz. É? Você já assistiu o livro, o filme O Ritual, com Anthony Hopkins? Que ele é o Padre Lucas? Vocês acham que a briga com o demônio é a paz? Quanto menos você pensar, você parou de pensar, aí o demônio pega, você tá tão leve, o demônio pega e te levanta. Você fala, eu levitei. O demônio te levantou. Olha, ele levitou, lógico, o demônio tá levantando ele. Porque é um cobaia de demônio, um cobaia de uma entidade. Vocês não sabiam disso? Ah, se não sabia, agora vocês estão sabendo, então. Pessoal, quanto mais em silêncio você ficar, quanto menos você orar e mais em silêncio você ficar, mais fraca a tua mente é para uma guerra com o demônio. Vou falar uma coisa aqui que vocês têm acesso à internet, ou no YouTube isso, tá? Vocês vão achar que eu tô falando besteira. Quer dizer, eu já assisti vários vídeos, eu sempre assisto, pessoal. Religião de várias, tá? É meu trabalho é isso daí. Você vai ver que tem um vídeo, é que eu assisto tanta coisa às vezes, né? Eu não fico baixando vídeo e tal. Mas é um mosteiro budista. O lugar é extraordinário de bonito. Hein? Que eu trabalho na área de construção civil, a construção é maravilhosa. O lugar, a carpintaria, vamos dizer assim, que tem lá da construção, meu Deus do céu, com aquelas tora de madeira sem prego, tudo encaixado, que demorou uma eternidade ali, sei lá quanto tempo para fazer, talhado, tudo encaixado na madeira, não tem um prego, coisa extraordinária da carpintaria, coisa maravilhosa, coisa chique, entendeu? Sinos gigante, tal, coisa da hora. Eu admiro esse lado do trabalho, sabe? Aí o que acontece? Aí você olha e aquela coisa linda, construção bonita, tal, coisa da hora. E aí o monge falando, o monge dando a entrevista. Falou, agora os monges vão entrar para orar, a gente precisa colocar a bebida aqui no jardim. Aí o cara pergunta, mas por quê? Por causa dos espíritos ruins. Porque, Jefferson, obrigado. Por causa dos espíritos ruins, as entidades. Aí ele fala os nomes lá, né? Porque se não colocar, eles vão lá. Ademir, obrigado, irmão. Eles vão lá e colocam. Se não colocar a bebida aqui, eles vão lá e atormentam os monges e pegam os monges. O cara pega como? Pega, atormenta a cabeça deles. Aí fica falando através da boca deles e tal. Então, para evitar que eles entrem nos monges, a gente tem que pôr a bebida aqui. Vocês entenderam o lance? O demônio pega o monge para falar. Igual no filme O Ritual, com Anthony Hopkins lá, vocês vão ver. Obrigado, Ademir. O demônio pega o padre. Vocês acham que na guerra contra as entidades você tem que ficar em paz? Olha o acordo dos caras.
acordo dos monges budistas, acordo, igual o Edir Macedo também fez pactos. Se não acredita? Deixa o barco navegar. Olha o acordo dos monges. Coloca a bebida alcoólica lá como um pacto, tá? Como um acordo. A gente vai alimentar vocês com o que vocês quiserem, mas não vai lá atormentar nós. É um acordo dos monges. Mas como que eles chegaram a esse acordo? Porque o espírito desceu no monge e falou com eles, como se o monge fosse um pai de santo, e comunicou o que ele queria. Então ele quer a bebida lá todo dia sendo jogado lá no jardim, mais uma coisa ou outra. Aí o budismo fala que Deus não existe. Então quem é esses aí? Aí eles começam a dar explicação. Então, mas peraí, então tem um mundo espiritual do lado de lá? Tem, lógico que tem. Aí eles vão dando explicação. Então tem o ser humano e tem esses espíritos aí? Tem. Mas Deus não existe? Não. E vocês fizeram acordo com eles? Tem que, pra eles não ir lá atormentar nós. Narciso, obrigado. Aí pra não atormentar, você faz acordo com ele. Vai se lascar, meu, quer me atormentar? Então vem que é guerra. Vou entrar em oração, vou colocar umas pedras no chão, vou tacar o joelho no meio da pedra, vou entrar em oração, então vem pra guerra, então, meu. Vai me atormentar, então vem, já tô pronto, de joelho no meio das pedras. Pode vir, meu. Pode vir que eu quero é guerra. Na minha cabeça vocês não mexem, não. Vai se lascar e eu vou berrar e gritar. Que mané acordo com o demônio, rapaz. Sai fora. Se você vê que a coisa você não tá aguentando a guerra, põe umas pedras no chão. Tá com silício na perna. Ai, Miguel, não precisa disso não. Não? Ixi, meu. Assista o filme, o Ritual, pra vocês verem. É legal o filme, eu gosto de filme assim. O demônio pegou o padre. Vocês acham que não pega pastor? Pega eu, pega você se nós vacilar. Se nós vacilar, pega nós, pega eu. Por quê? Nossa mente é vulnerável. Se a gente der a brecha, eles pegam. Pessoal. A coisa é séria, meu. Se vacilar, vacilou, peguei. Cheguei, Brasil. Tipo assim. Ai, caramba. Assiste o filme pra vocês verem. Se vocês quiserem, né? O Ritual com Antônio Hopkins, ele é o Padre Lucas. É porque o filme é baseado na história real. Tipo, aquilo aconteceu mesmo. Só que eles contam só uma parte de centenas de exorcismos que foram feitos. Aí chegou uma hora que o Vaticano começou meio que proibir exorcismo, sabe? Por quê? Porque tinha os bruxão lá dentro, os cardeal demônio. Já ouviu falar em Santa Catarina de Sena? A carta dela escrevia assim: aos demônios vermelhos do Vaticano. Aí escrevia a carta. Você vê a freira falando, é uma santa da igreja, né? Você vê, ela chamava os do Vaticano de demônios vermelhos. De demônio ela chamava os caras. Sim? Então o que acontece? O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Aí eu vou falar de uma forma bem simplona aqui. O nosso cérebro, deixa eu usar. Não é isso literalmente, tá? Mas eu vou usar de uma forma bem simples. Aqui, a nossa mente tem uma concentração de neurônio, o coração tem, o instinto tem.
eles podem trabalhar nesses três. A concentração de neurônio, eles podem trabalhar nesses três. Ele vê que a pessoa é fraca emocionalmente, ele vai trabalhar no lado emocional dela. Ele vê que a pessoa é fraca instintivamente, ele vai trabalhar no lado instinto. Jesus não falou? Pedro, Pedro, demônio está querendo cirandar você e eu orei para que não. O demônio, a música diz, né? O demônio fode tudo ao seu redor, né? Eu não quero entrar profundamente no assunto, eu quero deixar só superficial, tá? Então, olha só, a gente tem uma concentração de neurônio, certo? Aqui na mente. Que, de certa forma, é responsável para a gente enxergar, né? A gente sentir o cheiro, falar, ouvir, coisas assim. É bem superficial, tô falando. Mais para frente a gente pode se aprofundar. Davidson, obrigado. Então, nosso cérebro é responsável por isso, certo? De uma forma... Obrigado, Davidson. Bem simples, bem simples. O demônio pode pegar nossa cabeça. O demônio pode vir em forma de criança. Como assim, Miguel? Uma criança nascendo do ventre de uma mãe. O demônio vem por ali. A coisa é mais séria do que todo mundo imagina, pessoal. Seres humanos, anjos e demônios em corpo humano. Isso é real, tá? Seres humanos, anjos e demônios em corpo humano. Se olha ali, é um ser humano. Tem muita gente que sabe disso. Tem seres humanos híbridos. Tem seres humanos que não têm alma. Ixi, a coisa é gigante. Esse negócio de ser humano não ter alma, isso é milenar, tá bom? Isso é milenar. Eu vou dar só uma instrução aqui. Tem alguns filmes que falam assim, essa pessoa tem espírito. Vocês já viram isso? Essa aí tem espírito. Tem filme que fala isso. Ela tem um espírito. Mas não é que ela tem um espírito, ela tem um espírito encostado nela. Não. Essa pessoa tem espírito. Outra forma, essa pessoa tem alma. Esses aqui não tem espírito nem alma. Você já ouviu alguma coisa em filmes assim? Tem, porque eu já assisti, tá? Os seres humanos que têm alma e aqueles que não têm. Isso é um ensino milenar. Antes de Cristo já existia isso. Não é não é minha missão falar sobre isso. Porque verdadeiramente, quando Deus der a ordem para que os anjos de Deus comecem a falar coisas que tá nesse nível, nossa! A coisa é horrível. E isso não é uma novidade. Tem muitos que sabem disso e falam, e usa isso como vantagem. Como já sabe disso, lá. Já sei como lidar com ele, entendeu? Quem sabe disso usa como vantagem. E eu já, lá. Esse aí não tem espírito, esse já era.
Vocês acham que essa sociedade secreta, os caras descobrem determinadas coisas que não são mentiras, são verdade. Conhecimento é poder, pessoal. Conhecimento é poder. E quando você conhece determinadas coisas que estão além da realidade, igreja, religião, coisas, né?